de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Band Mulher já começou. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E quem diz que por aqui a gente só fala com mulheres? Não, hoje o nosso bate-papo são com os homens. Nós vamos falar do Novembro Azul e alertar sobre o câncer de próstata no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Principalmente falar sobre a importância dos exames que os homens precisam fazer, viu? Também vamos falar aqui sobre a saúde dos nossos olhos e entender por que depois dos 40 anos as vistas ficam cansadas, tudo parece mais embaçado, sei bem como que é isso. Então fique à vontade, fique comigo que o Band Mulher já começou. Faltando menos de um mês para o verão, muita gente já está aí na corrida para manter o corpo e a saúde em dia. Então, gente, é hora sim de intensificar os exercícios, mudar a rotina alimentar, mas é claro, né? Não é de qualquer jeito não. Fica a dica, é preciso ter cuidado com dietas sem acompanhamento e também exercícios sem o acompanhamento profissional. Há um mês do verão, muita gente já intensifica as atividades físicas pensando não só na saúde, mas em estar em boa forma para a estação mais aguardada do ano. As redes sociais também influenciam nessa corrida contra o tempo, mas, para João Pedro, de 23 anos, a volta para as atividades físicas vai além do Projeto Verão, faz parte do projeto de vida. Eu fui jogar uma bola, eu sempre fui jogar bola. E sempre fui de correr, eu nunca fui bom de bola, mas eu sempre consegui correr bastante e isso aí me ajudou. Só que nessa partidinha, primeiro pique que eu dei, já estava morto de cansado. Aí eu falei, não, 23 anos, não aguentar correr, aí esquece. Aí eu resolvi voltar, agora dar continuidade, né? E não é só Projeto Verão não, tentar manter para poder ficar fitness. Com a proximidade do verão, cresce a procura por métodos rápidos para perder peso e conquistar o corpo desejado para a estação mais quente do ano. Para buscar o corpo ideal, alguns cuidados são fundamentais. Além da prática regular de exercícios, essencial para o corpo e a mente, é necessário contar com acompanhamento profissional para manter uma dieta equilibrada. O problema é que as pessoas querem emagrecer assim, da noite para o dia, super rápido, né? Então, quais são os perigos? A deficiência de micronutrientes, vitaminas, minerais, de fibras, que aí causa dor de cabeça, causa irritabilidade, ansiedade, falta de sono, a pessoa fica sem dormir porque restringe demais o carboidrato, então fica irritada com isso também. Concentração, foco, intestino fica preso porque ela deixa de comer algumas coisas que vai melhorar esse intestino. O intestino preso já piora ali o estado, a imunidade. De manhã, você vai comer um pão, então melhora esse pão, coloca ovos lá dentro desse pão. Vai tomar um café, diminui o açúcar ou tira esse açúcar do café. E na hora do almoço, aumenta a quantidade de salada, de carne, diminui um pouco a quantidade de arroz e feijão e vai adequando aí, né, cada um na sua rotina, no seu dia a dia. À tarde, vai comer um lanche mais leve, frutas, castanhas, volta para o pão com ovo, faz uma panqueca, uma tapioca com frango desfiado. Então, tem várias. E à noite você repete o almoço, né? Em menor quantidade, ou faz um omelete, ou uma salada com a proteína. O segredo de qualquer dieta e rotina de exercícios está na constância. Fazer metas que são palpáveis. Às vezes você vai começar a correr, já quer bater a meta de um amigo, que sei que já corre há muito tempo. Isso é um problema porque é frustrante. Você tenta correr, não aguenta, aí você vai tentar de novo, não aguenta de novo, aí você fala, não quero. Então, dê tempo ao tempo. Comece devagar, vai pegando gosto e você vai ver que daqui a pouquinho você já está chegando lá. O que você acha que está atrapalhando o seu emagrecimento? E se você me responder, é o álcool. Aí eu vou te perguntar, quantas vezes você bebe na semana? Todo dia. Então, poxa, você já sabe, a resposta está em você. O que você pode diminuir? Anotaram as dicas?
Falando em dica, presta atenção. A tecnologia avança muito rápido, né? Aí fica a pergunta, o seu lar está preparado para o futuro? Pois é hora de pensar no amanhã. E a RC Distribuidora entende muito bem isso e tem a resposta para você. Na RC você encontra acabamentos que unem design, inovação e tecnologia. São materiais feitos para durar muito, com foco em sustentabilidade. Você vai transformar a base da sua casa em um objeto de desejo que dura. E você estará construindo algo que não é só bonito, mas é inteligente e futurista. Não construa só para agora, construa uma base sólida para o amanhã. RC Distribuidora, porque o seu futuro, ele começa no piso. Em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Hoje nós vamos falar muito sobre a saúde ocular e de olho na saúde dos olhos das crianças, dos estudantes de Araxá, muitos alunos estão fazendo testes de visão. O objetivo é detectar problemas oculares desde cedo e garantir óculos de graça para quem precisar. O teste inicial é rápido. O próximo. Professores e profissionais da saúde capacitados aplicam a verificação diretamente nas escolas. A criança é avaliada pela escola, né? Aquelas que a escola vê necessidade são aplicado o teste, né? O oftalmológico. Após essa triagem, por meio de um formulário, esse formulário vai ser encaminhado para a Secretaria de Educação, posteriormente para a Secretaria de Saúde, e a gente encaminha para a Santa Casa e vai agendando e faz o agendamento das consultas. Após a avaliação médica, se necessário óculos, essa criança vai receber sim de forma gratuita. O programa Miguelim é uma iniciativa do governo de Minas em parceria com a Prefeitura de Araxá. Ao todo, estão previstas mais de 1.000 consultas oftalmológicas e a entrega de 311 óculos para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. A prioridade é para os alunos mais jovens, com dificuldades de aprendizagem ou em situação de vulnerabilidade social. Muitas crianças, às vezes, têm uma deficiência de aprendizagem porque ela não sabe manifestar, porque às vezes não está conseguindo enxergar direito no quadro, ou mesmo uma leitura, né? E isso, com certeza, vai comprometer a aprendizagem dela. E o programa veio trazer essa oportunidade para inúmeras crianças, né? Aí é o olhar atento dos professores em sala de aula, para aquela criança, né, que às vezes fica lá com os olhinhos vermelhos, apertando os olhinhos para enxergar no quadro, né? Ou mesmo essa dificuldade até na interação com as crianças, com outros colegas. Então, o programa vai trazer um impacto assim, muito positivo na vida, né, de desenvolvimento aí dessa criança, não só na escola, mas no dia a dia dela. Hora de falar de conforto. Eu sempre trago para vocês calçados de qualidade, elegância. E hoje eu trouxe ela, que eu tô falando de Dona Flex, eu trouxe a Fabiana para falar mais sobre... Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês aí, o público do Band Mulher, que tá sendo um arraso. Gente, todos os dias que a gente mostra tudo isso aqui, a Fabiana que escolhe com amor e carinho pra gente, que são produtos de qualidade, confortáveis e bonitos, né? Isso mesmo. Pessoal, hoje eu vim falar da nossa Black. A Black de verdade que nós fazemos lá na Dona Flex. São apenas 3 dias, Vanessa, e 27, 28 e 29, quinta, sexta e sábado. Nossa, então tem que ficar esperto. Todos os produtos, toda a loja. Era isso que eu ia te perguntar. Tem muitos lugares que a gente vai e que tem só algumas coisinhas ali com desconto. Lá na Dona Flex, tudo vai estar com desconto? Exatamente. A nossa promoção é uma Black de verdade. Não é Black Fraud, é Black de verdade. Então, é toda a loja. Bolsa em couro, calçados, linha Comfort, que nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado, né? Fala pra gente quais são as marcas. Usaflex, Opananken, Anatomic Gel. Então, assim, uma variedade que traz saúde para os pés, não deixando de mão a elegância, é claro. E tem moda masculina também, a gente já mostrou aqui, na verdade? Sim. Então, para os homens também fica a dica. Quinta, sexta e sábado,
toda a loja com 30% de desconto. Sabe o que é o melhor? Já aproveita, já compra aquele presentinho de Natal, né? Você já pensou receber ou presentear alguém com calçado confortável? Dá pra Marcas dançar. renomadas. Dá pra dançar a noite inteira do Réveillon com esse calçado que não cansa o pé, né, Fabi? São palmilhas Comfort, né? Como vocês veem aqui, ó. Palmilhas tecnológicas que proporcionam uma melhor pisada, né? Um melhor caminhar. Então fica a dica, a partir de amanhã até sábado, Dona Flex com 30% de promoção em todo o estoque, Todos né? os itens da loja, é isso aí, Vanessa. E aí, reforçando, é no Grife Shopping, primeiro piso, né? Primeiro piso, loja 26. E dica preciosa, o nosso estacionamento gratuito. Ah, isso é muito importante, né? E o horário de atendimento? Olha, na quinta e sexta, ou seja, de segunda a sexta, a loja o Grife Shopping fica aberto das 9 às 20 horas. Ao sábado, nós fechamos mais cedo, é das 9 às 18. Então fica a dica pra você aí que quer qualidade e Black Friday tudo junto, Dona Flex, não é isso? Exatamente. Muito obrigada por ter vindo aqui trazer esse Vanessa. recadão e junto aqui com esse tanto de calçado lindo, com essa bolsa maravilhosa, nós vamos pro intervalo, tá? Na volta nós vamos falar sobre câncer de próstata, então não sai daí não. Leal, o supermercado do menor preço. Leite Italac 3,58. Arroz Cocal Premium 18,99. Tomate, limão, repolho ou cenoura 2,98. Ovos Dex grandes 8,99. Sabão em pó Tixan 19,98. É Black November RC. Acabamento perfeito. Preço de Black. E pronta entrega. Aproveite. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 54,90. RC. Final de ano, vai viajar com a família? Primeiro faça uma revisão ou check-up no seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Não é isso, Amanda? É isso mesmo. Estamos com preços imperdíveis na substituição do óleo do automático. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Mês da Black Friday na Explosão Modas, todo estoque em promoção. Tênis grandes marcas a partir de R$ 99,90, calças jeans a partir de R$ 79,90, vestidos a partir de R$ 30, blusas a partir de R$ 20 nesse parquinho. É isso aí, galera. Venha pra Explosão, menor preço da região, todo estoque e até 5 pagamentos. Vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporciona mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá. Você sabia que as melhores ofertas do estado estão aqui no Marte Minas? Aqui você economiza e pode comprar muito mais. Confira comigo. Lava-roupas 2,4 kg, 21,98. Arroz 5 kg, 13,98. Mistura condensada 395 gramas, 2,98. Frango a passarinho quilo, 10,98. Filezinho sassami quilo, 17,98. Leite longa vida Italac litro, 3,58. Vem pro Marte Minas. Band Mulher já está de volta e sim, aqui no nosso programa nós também falamos para os homens, da saúde dos homens. Então hoje no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o check-up Medicina Diagnóstico, o alerta é sobre o câncer de próstata, que apesar de ser uma doença, gente, silenciosa, quando diagnosticada lá no início, as chances de cura são excelentes, até 90%. E eu então convidei aqui o Dr. Rafael Alves, que vai dar todas as informações e tirar as nossas dúvidas. Bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente aproveita que nós já estamos aí, né, novembro, quase no fim, mas é sempre importante falar sobre a saúde dos homens, né? E essa data, ela serve para reforçar que os homens têm que cuidar da saúde, né? Parece que os homens têm mais lerdeza, diríamos assim, né, doutor? Sim, exatamente, né? O Novembro Azul, ele é uma campanha que iniciou-se na Austrália, alguns anos atrás, de 2 homens que viram a necessidade do acompanhamento da saúde masculina, né? E depois isso aí foi incorporada mais para o câncer de próstata, onde a gente vê a maior ênfase do Novembro Azul, mas ele é um movimento maior do que só a lembrança do câncer de próstata, a lembrança de fazer os exames para diagnóstico precoce. Em si, em todo, é uma saúde masculina que muitas vezes, como foi bem colocado, o homem ele negligencia mais do que a mulher o cuidado da sua saúde.
a gente percebe que muitas vezes os homens procuram um médico quando realmente já não dá mais, está com muita dor, não tem aquele exame de rotina, como as mulheres costumam fazer anualmente, ali com a ginecologista, exames de check-up total, né, doutor? Os exames eles existem, né? Mas o acesso, a procura do público masculino por esses exames, ela é bem inferior à adesão do que as mulheres. As mulheres, notoriamente, elas cuidam mais da sua saúde e procuram esses exames que a gente diz em preventivos, que na verdade são para diagnóstico precoce, e quando temos diagnóstico precoce, a chance de tratamento e de cura, ela sempre é maior. Agora, então, voltando e falando para o nosso mês, né, falando sobre o câncer de próstata, como que tem sido, assim, diagnósticos em relação ao câncer de próstata? A gente falou que quanto mais precoce, claro, a chance de cura é maior. É um dos cânceres que mais mata, né? Sim, nos homens seria o segundo câncer que mais mata, depois do câncer de pulmão, né? E o segundo em frequência, depois o câncer de pele não melanoma. Mas, assim, a gente tem uma série de... um arsenal de exames que a gente pode para fazer o diagnóstico precoce. Né? É recomendado que a partir dos 45 anos, para pacientes que sejam considerados alto risco, que seriam pacientes negros e pacientes que têm um parente de primeiro grau que já tiveram e acima dos 50 anos, procurar o seu urologista para fazer o exame de toque e o exame de PSA. Mas temos vários outros exames, inclusive exames de imagens com o qual nós trabalhamos bastante, que a gente pode lançar a mão para diagnóstico e condução de casos de lesões suspeitas ou mesmo de diagnósticos já definitivos de câncer de próstata. Numa ordem de exames, quando o paciente decide, né, cuidar e fazer, ele tem que passar por todos ou não? Começa com qual que é a diferença se ele faz um e deixa de fazer outro, por exemplo, o que seja de sangue, ou de próstata, ou de toque, ou até o ultrassom? Tá. Então, muito bem. Primeiramente, né, o homem, depois dessa idade que falei, ele deve fazer o seu acompanhamento com o seu médico urologista, que ele vai identificar a necessidade dos exames. Classicamente, seria o exame de toque e o exame de PSA, que é a dosagem do hormônio produzido pela próstata, né, do antígeno, produzido pela próstata, que se ele tiver aumentado, é um indicativo de que pode ter uma lesão cancerígena na próstata. A partir daí, pode-se fazer avaliação com ultrassom, que serve mais para ver o peso da próstata, que traz algumas outras implicações, e também se tem retenção urinária. Agora, a ressonância magnética, que é um exame muito mais avançado, que tem uma tecnologia embarcada muito maior, aí ela permite a identificação de pequenas lesões e conseguimos até extrapolar, quando formos fazer biópsias, que podemos ir naquela lesão, a gente identifica e consegue ter uma maior acurácia de uma biópsia, trazendo menos falsos negativos. Quero dizer, o paciente tem a biópsia e ele tem o tumor, fez a biópsia e não veio positivo. Então, a ressonância ela localiza a lesão. Isso aí traz uma acurácia muito maior e também um diagnóstico mais precoce, porque às vezes ele iria demorar mais tempo, repetir várias biópsias, a gente diminui o número de biópsias desnecessárias também. Então, a gente está falando aqui sobre a tecnologia que cada vez mais vem aumentando a gama de opções de exames para ter um diagnóstico mais preciso e precoce, que é o mais importante. Exatamente, porque um diagnóstico mais preciso e precoce, ele permite que seja um tratamento mais efetivo, porque a gente está falando de diagnóstico precoce, tratar doenças mais iniciais, né? E o tratamento ele vai ter invariavelmente resultados melhores. A gente falando sobre, muitas vezes existe aquelas brincadeiras bobas, aqueles mitos em relação ao exame de próstata, tem homem que evita fazer e tudo mais. Poderia se substituir o exame de próstata, por exemplo, por um exame do PSA, né? O sanguíneo, PSA. Poderia o homem falar, não, eu vou fazer só esse, não quero fazer o de toque? Não, qual seria a eficiência? Hoje em dia, alguns estudos querem chegar nisso, mas hoje em dia o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, apesar de eu não ser urologista, trabalhar com imagem, é que se faça o PSA e o exame de toque nessas idades que eu tinha falado, 45 ou 50 anos. Então, ainda é necessário que se faça, mas é um exame bem simples, que ele traz um desconforto momentâneo, mas perfeitamente tolerável.
E falando sobre os outros exames, como você falou, são exames tranquilos de serem feitos, né? Sem indolor, resultado sai com agilidade, né? Sim, o exame de ultrassom é um exame que faz ali em tempo real, acho que a maioria dos espectadores já conhece, eu já fiz algum tipo de exame de ultrassom, bem rápido. O exame de ressonância magnética, o paciente ele tem que entrar dentro de um magneto, né, que é um grande ímã, onde vai adquirir as imagens da próstata. Ele demora aproximadamente, em equipamentos mais modernos, 10 a 12 minutos, mas também é um exame perfeitamente tolerável. Doutor, você percebe que o número de diagnósticos vem aumentando e qual seria a razão? Porque os homens estão se cuidando mais ou porque realmente o avanço das ferramentas vem ajudando nesses resultados? Olha, há muitos estudos, né, que tendem a, não só do câncer de próstata, né, mas para os diversos tipos de câncer. Eu acho que hoje o principal fator é tecnológico, né, o avanço tecnológico e o acesso, né? O acesso aos exames, o acesso ao médico especialista, isso aí faz com que aumentemos o diagnóstico. E o importante é que se faça o diagnóstico para que possa ter um tratamento efetivo e que pegue a doença numa fase inicial, onde o tratamento vai ser invariavelmente mais efetivo. Queria que você reforçasse mais uma vez, a partir de qual idade é necessário já começar esse monitoramento, com qual frequência e principalmente você falou algumas predisposições, algumas perfis que têm predisposição. Por via de regra, muitos usam 45 anos, mas outros utilizam 45 anos para pacientes que têm uma predisposição maior, como eu disse, raça negra e que já teve um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ou 50 anos para quem nenhum desses que entre nessas situações. Mas muitos utilizam 45 anos como corte ali para começar a fazer, e alguns até antes, né? Aí depende também aquela questão do tratamento personalizado, a relação que tem com o médico assistente, mas invariavelmente é isso. E por fim, né, aproveitar mais uma vez que a gente está nesse bate-papo para dar aquela chamada de atenção, aquela puxada de orelha para os homens, assim como você, né, que eu aposto que cuida da saúde, mas aqueles que às vezes só deixam para quando o negócio está feio, para que cuidem mais da saúde, preventiva principalmente, né? Exatamente. O Novembro Azul, ele vem trazer aqui um momento de, vamos dizer, reflexão, um chamado, né, para os homens tratar da sua saúde, não só da próstata, como foi dito, né, mas isso aí deve ser feito o ano inteiro, corriqueiramente, e cada um deve ter sua programação para que isso seja feito. Muito bem, né? Eu sei que você está lá na equipe Check-up dando esse apoio, essa força sempre, não é verdade? Não, né? No trabalho que você vem fazendo em Uberlândia para poder ajudar as pessoas a se tratarem, a se cuidarem e no diagnóstico precoce, que é o que a gente vem reforçando que é o mais importante. Sim, né, nós estamos lá, trabalhamos bastante com próstata, tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de intervenção, que são as biópsias. Gratidão por mais uma vez vir aqui falar sobre saúde, que é sempre importante, e alertar principalmente os homens nessa data importante, que é o mês de novembro todo. Eu quem agradeço, muito obrigado. Muito bem, eu vou falar com vocês, aproveitando que a gente está nesse papo aqui com o doutor, tem um recado especial. Vocês acompanharam essa conversa aqui muito importante, que a gente falou sobre a saúde do homem. Então fica aqui um lembrete que é essencial. Prevenir ainda é o melhor caminho. O câncer de próstata ele tem altas chances de cura quando ele é diagnosticado cedo. Isso depende de exames simples, rápidos e acessíveis. No check-up você encontra toda a estrutura necessária para cuidar de você com qualidade e segurança. Exames como o PSA, que a gente falou várias vezes dele aqui, o check-up também de rotina, a dosagem hormonal, além de exames de imagem como ultrassonografia, ressonância magnética e outros procedimentos fundamentais para a detecção e também para o acompanhamento da saúde da próstata. Nós falamos várias vezes sobre isso aqui, então eu reforço para vocês. Com unidades modernas, profissionais especializados e um atendimento pensado para oferecer o bem-estar, o check-up está ao seu lado em todas as etapas da prevenção. Então, cuide de você hoje, já agende o seu exame e viva com mais tranquilidade e saúde. Para você saber mais, fácil, anote aí o telefone 3303-1000. Fácil, né? Check-up, resultados a serviço da vida. Aproveitando o embalo, ontem a Check-up fez uma homenagem muito linda a dois grandes médicos radiologistas de Uberlândia. São profissionais que fizeram parte da história do Centro de Medicina e Diagnóstico.
Ou seja, 2 salas agora que ficam na unidade na Duque de Caxias receberam em memória o nome dos médicos, o doutor Luiz Fernando Moura Goulart e também o doutor Luiz Oliveira de Freitas, ambas então 2 salas com o nome desses médicos que fizeram muito, né? A cerimônia ela registrou um momento histórico, contou com a presença dos familiares, dos médicos, da diretoria do check-up, do pessoal lá da check-up, foi muito bacana. Então, parabéns aí a todos por essa homenagem. Bora pro intervalo, jogo rápido, na volta nós vamos entender o que são as famosas vistas cansadas. Pois é, não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Leal, o supermercado do menor preço. Leite Italac 3,58. Arroz Cocal Premium 18,99. Tomate, limão, repolho ou cenoura 2,98. Ovos Dex grandes 8,99. Sabão em pó Tixan 19,98. É Black November RC. Acabamento perfeito. Preço de Black. E pronta entrega. Aproveite. Porcelanato Extra acetinado, R$ 59,90. Porcelanato Extra acetinado, R$ 75,90. RC Distribuidora. Pra porca e parafuso não tem discussão. Agora é Brasileira a sua melhor solução. Atenção, torneiros, oficinas e você que precisa de parafusos. A solução é Brasileiras, especialista no segmento em Uberlândia. Somos a sua referência em qualidade e confiança. Brasileiras, solução em parafusos. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, 1240. Ligue 3212-3420. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir a vontade de fazer do seu jeito. Fazer a sua história. Seguir o coração. Dá um gole de café 3 Corações, respira fundo e vai. Super Black Friday do Bernardão. É preço baixo de verdade. Leite Bonolate 1 litro, R$ 3,29. Coca-Cola 2,5 litros tradicional ou sem açúcar, R$ 8,99. Pernil paleta suína com pele e osso, R$ 13,99 o quilo. Bacon Seara, R$ 25,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, R$ 8,99. Alho a granel, R$ 9,98 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Já estou aqui de volta, inclusive, eu acho que o sonho da maioria de nós é encontrar um lugar perfeito para criar os nossos filhos com tranquilidade e, acima de tudo, qualidade de vida, não é verdade? E eu encontrei esse lugar e eu vou mostrar para vocês, olha aí. Eu estou aqui em Uberaba, no estilo um condomínio fechado maravilhoso da Urba Desenvolvimento Urbano. E eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui e vi todas essas árvores que serão mantidas, porque aqui vai ser um lindo bosque, preservando toda essa área verde. Imagina seus filhos crescendo aqui com toda essa segurança, porque além de belíssimo, o condomínio é todo murado, tem câmeras de segurança, oferecendo uma qualidade de vida para você e toda a sua família. E tem mais, olha essa vista da cidade, gente, perfeita. Então não perca tempo e vem agora mesmo conhecer o melhor condomínio fechado de Uberaba. Viram só? E eu tenho outra dica para vocês que é muito importante. Aproveite, o mês de novembro está quase acabando, porque tem um desconto especial para você que chegar lá e disser, eu vi no Band Mulher, viu? Aproveita para ganhar esse desconto. Estilo Urba vale muito a pena, tá? Eu fui lá conhecer e assino embaixo.
Gente, vou pôr um acessório aqui agora, importante. Nossa, e realmente melhorou bem, olha lá. Depois dos 40 anos, muitas pessoas ganham esse novo acessório, assim como eu. Apesar que eu quase não estou usando, tá? Muita coisa muda na nossa rotina, inclusive a forma como a gente enxerga o mundo. As letras começam a ficar embaçadas, a leitura exige mais luz e a famosa vista cansada, também chamada de presbiopia, que é uma condição natural com o envelhecimento dos olhos. E aí, aproveitando o embalo que isso aconteceu comigo, porque eu já tenho mais de 40, eu chamei aqui o Dr. Fauzi para explicar o que está acontecendo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente vê muito meme no Instagram da turma assim cantando parabéns nos 40 e de repente todo mundo bota o óculos para poder enxergar aqui aquela coisa de puxa o zoom, né, doutor? Exato. O que é a tal da vista cansada? A vista cansada é tecnicamente presbiopia, né? A gente chama no consultório. É um fenômeno que acontece com praticamente todos os pacientes, todas as pessoas após os 40 anos de idade. Algumas pessoas realmente desenvolvem nos 40, outras com 42, 45, mas eventualmente todo mundo ao longo da vida vai passar por esse processo de vista cansada, que nada mais é do que uma dificuldade para focar para perto, seja uma leitura, alguma atividade para perto, mas então é o braço curto que a gente chama, né? A pessoa quando está aqui começa a ter uma dificuldade e precisa ir afastando um pouquinho para ter foco. E eu brinco que começa a puxar o foco aqui, né? Puxar o zoom aqui, o olhinho começa... As rugas vêm, né? Todas, né, doutor? Porque é como se fosse o nosso organismo, tudo vai, né, envelhecendo. E nos olhos não é diferente. O músculo, ele vai perdendo essa força para fazer esse foco, é isso? Exatamente. Eu trouxe o meu olhinho aqui para demonstrar o que acontece. Uhum. Dentro do olho, a gente tem uma lente natural que chama cristalino. Ele está lá dentro e esse cristalino é uma lente móvel. Ele fica mais grossinho, fica mais fininho e ele vai se movimentando de acordo com o foco que a gente quer. E tudo isso é feito através de músculos e ligamentos que fazem essa lente, então, contrair ou relaxar. Depois dos 40, a gente começa a perder justamente essa contração. Então, a lente que a gente tem dentro do olho, ela vai ficando mais rígida, os músculos mais rígidos e os ligamentos também. Por isso, a gente continua enxergando bem de longe, mas passa a ter uma dificuldade para perto, porque então a musculatura do nosso olho já está cansada, né? Já não está funcionando mais como antigamente. E aí a gente começa a perceber isso de que forma? Às vezes uma dor de cabeça, não só assim, às vezes quando percebe que não está enxergando tão bem, mas é uma dor de cabeça, o que vem junto com tudo isso? O primeiro sintoma, às vezes, é uma fadiga, realmente, uma dorzinha de cabeça, uma dor no fundo dos olhos, ali aos 38, 39, 40, depende um pouco de como que a gente usa a nossa visão, né? Uma pessoa que usa muito computador, o celular o dia todo, realmente pode, ao fim do dia, ficar um pouco mais cansada, tá com a cabeça um pouquinho mais cheia, e dali 1, 2 anos começa realmente a perceber que o foco não está legal, precisa afastar. Então, tudo são sintomas lentos, porém progressivos. Eles vão piorando ao longo dos anos, né? É inevitável. Mas tem pessoas que começam antes e tem pessoas que, às vezes, demora para começar a ter essa vista cansada. Qual que é a predisposição de cada ser humano? É que tem de tudo. Algumas pessoas sentem, porém não querem usar óculos. Algumas pessoas realmente têm uma reserva muscular melhor do que a média. Então, eles conseguem ter um foco melhor por mais tempo depois dos 40 anos. Mas sim, seja com 40, com 45, todo mundo vai ter. Isso é algo realmente próprio do envelhecimento do olho. Faz parte do envelhecimento, das situações que acontecem com o olho ao longo da vida, né? E é um processo realmente progressivo. Ele vai piorando naturalmente. O certo é piorar mesmo. Começa ali aos 40... e vai piorando aos pouquinhos até mais ou menos uns 55 anos, que realmente o cristalino já perdeu toda a mobilidade que ele tinha e a vista cansada então para de evoluir porque já piorou o que precisava. E aí você falou sobre o músculo, que às vezes alguém vai ter um músculo talvez um pouco mais firme, algo nesse sentido. E aí tem como então evitar, se prevenir de alguma forma?
Essa é uma excelente pergunta. Porque a gente, para conseguir, eu brinco, a gente faz musculação no corpo para deixar firme. E aí do olho, como é que faz? Exato. Essa é uma pergunta excelente, porque se a gente conseguisse melhorar justamente as contrações dos músculos, dos ligamentos, a gente, na verdade, resolveria o problema da presbiopia, né? Na origem dele. Mas a realidade é que a gente ainda não consegue um tratamento que mexa justamente nessa contração muscular. Tá? Não existem tratamentos para recuperar o que a gente perdeu e não existem cientificamente comprovados tratamentos que vão prevenir o aparecimento da vista cansada. Entendi. E aí, a partir do momento que a pessoa, assim como eu, né, descobre... O meu problema, como a gente está conversando lá fora, ainda nem é só esse. Eu acho que de longe também eu descobri, depois que eu vi que não estava nada legal... Tá, fiz o óculos, mas quem tá vendo o Band de Mulher fala, Vanessa, eu nunca te vejo. Gente, ele fica só dentro da bolsa, doutor. Quando a gente esquece de usar, não usa como deveria, vai piorar a situação? Vai aumentando o grau ou não tem relação? Essa também é uma dúvida extremamente frequente no consultório. E a resposta vale para quem tem já a vista cansada e vale também para quem usa óculos e são pacientes aí de adolescentes ou 20, 30 anos de idade. O raciocínio o óculos ele sempre vai servir para conforto visual, ou para o paciente enxergar melhor, ou para tirar aquela sensação de fadiga e cansaço, mas o óculos ele não previne a evolução do grau. Então, se a pessoa tem uma predisposição genética para ser míope, ela vai continuar tendo essa predisposição. A vista cansada, ela vai continuar evoluindo, porque o tempo está passando. E essa dificuldade para focar de perto, ela é dependente do tempo, da idade. Então, o óculos vai ajudar, mas não vai prevenir. E não usar o óculos também não vai fazer isso evoluir de maneira mais rápida, não. Então, a impressão que dá é que está fazendo mais força, não quer dizer que fazer mais força sem o óculos vai piorar, não. Não está ligado uma coisa com a outra. Vai dar um pouco mais de dor de cabeça, cansaço, mas não, colocou o óculos, está resolvido. E aí a gente falando sobre o óculos é um dos corretivos, né? Mas existem outras formas também, como cirurgia? Perfeito. Existem sim tratamentos cirúrgicos para corrigir a vista cansada. E novamente a gente volta nessa estrutura do olho, porque o olho ele tem duas lentes. A gente tem a córnea, que é como se fosse o vidro do relógio mesmo, que está aqui de fora. Vamos virar ele para... Isso aí, ó. A gente tem a córnea aqui de fora. E lá dentro a gente tem, então, o cristalino, que é aquela estrutura que para de mexer. A depender do grau, da idade do paciente, então a gente junta algumas características de grau, idade, qual a necessidade de visão desse paciente. A gente, então, tem esses dois lugares onde a gente pode fazer a cirurgia para a vista cansada. A gente pode fazer laser na córnea ou a gente pode substituir esse cristalino que não funciona implantando dentro do olho lentes intraoculares que vão então corrigir o problema que o paciente tem do óculos. Então as duas maneiras são eficazes e estão bem indicadas para os pacientes com vista cansada. Muito bem. A gente já está numa reta final, mas eu queria que você falasse muito rapidamente de uma nova opção também, que a gente já trouxe aqui no Band Mulher numa reportagem, que é o colírio, que ainda não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos já existe esse colírio que também ajuda a melhorar essa visão, né? Legal, legal. Foram aprovados nos Estados Unidos duas drogas, uma delas é a pilocarpina, outra é a acetilcolina. São colírios que fecham a pupila. Como a gente conversou, um dos mecanismos de enxergar para perto é a contração do músculo para a lente mudar o formato. Mas a pupila fechar também é um dos mecanismos que a gente tem para enxergar de perto. Então, se a gente pinga um colírio que fecha ela mais do que o normal, a gente consegue um pouquinho mais de profundidade aqui de foco e melhorar um pouquinho a nossa visão de perto. Então, novamente, não atua naquele problema, como a gente conversou agora, de melhorar a contração muscular, melhorar a flexibilidade da nossa lente, mas é um dos movimentos que vão ajudar a gente a ter uma visão de perto melhor. É um colírio que foi lançado recentemente. A indicação clássica é para quem está começando a ter a vista cansada. Até uns 44, 45 anos a gente pode ter sim bons efeitos. Mas como tudo que é muito novo, eu acho que a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de resposta para todas essas perguntas, né? E claro, esperar chegar no Brasil para a gente então, usar nos nossos pacientes. É verdade. Muito obrigada, viu, doutor, por esclarecer. Para você que, assim como eu,
tá enxergando assim mal e com óculos fica bem, tá tudo certo, viu? Fez 40 é a bagagem que vem da experiência de vida. Obrigada, viu, doutor, pelas informações, tá? Novamente foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem, eu vou tirando esse óculos aqui para falar para vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estamos de volta por aqui, às 10 para as 2. Eu tô te esperando. Tchau, tchau.